Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre um tema no qual eu intitulei A Nossa Páscoa Diária. E confesso para os irmãos, para as irmãs, que chegar aqui e encontrar um público tão belo é a testificação da responsabilidade que é idealizar, compor uma mensagem para compartilhar com a igreja. E o frio na barriga que nos acomete nesse momento de preparação, ele começa a ser quebrado quando a gente chega e começa a observar as palavras proferidas na oração de abertura, nos louvores, e percebo que vai convergindo como num passe de mágica. É como se a abertura e os louvores fossem todos preparados em conjunto com a pregação. Mas não foi. E como é gostoso perceber isso acontecendo. Por isso, eu acredito e espero que as palavras aqui compartilhadas através de mim para essa igreja possa fazer sentido para cada um de vocês e para mim também. Porque a palavra de Deus, ela é uma prática diária em nossas vidas. Então, com esse título, A Nossa Páscoa Diária, e com texto áureo em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Afinal de contas, hoje é domingo de Páscoa. E no meio de ovos, coelhos, barras e chocolates de todos os tipos e formatos, nada melhor do que a gente regressar à origem do termo Páscoa. Porque ele é muito importante. Ele tem um significado vital para nós que cremos na palavra de Deus. Então, para nós cristãos evangélicos, a Páscoa é a celebração central da fé, focada não apenas na morte, mas principalmente na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, garantindo a nossa salvação. Comecei a falar ali dos chocolates e tal. O nosso mundo converge para tudo isso, se torna uma data comercial e está tudo bem. Não quero aqui dizer que é incorreto, que não se deva, mas no meio disso tudo é importante a gente mentalizar esse significado. E acima de tudo, colocarmos em nossos lares esse significado. Ao final, eu quero acreditar que eu vou conseguir traduzir aqui para vocês que essa postura de levarmos para os nossos lares esse significado pode ser feito e deve ser feito diuturnamente, em qualquer momento. Seja com a tigelinha de sopa em mãos, porque o significado é maior do que, propriamente dito, a simbologia do alimento. Então nós vamos voltar um pouquinho na história, e segundo o texto bíblico de Êxodo 12, a Páscoa ela foi instituída ao povo de Deus como forma de salvá-los da 10ª praga destruidora, destinada ao Egito.
Uma das canções aqui mencionou sobre isso. É muito legal. E isso com o propósito de livrar, né, o povo de Deus da opressão dos egípcios, que eles vinham sofrendo por causa de todo aquele contexto ali que a história nos diz. Né? Eles buscaram refúgio no Egito, porque José estava lá governando e tinha a provisão que faltou naquela época. E o povo de Deus, os hebreus, eles foram se concentrando, ampliando, e numa troca ali de Faraó, né, do rei ali do Egito naquela época, não conhecia José. José já tinha falecido. Então não tinha referência nenhuma das benesses que ele proporcionou para os egípcios através da sua administração. E esse novo governante, esse novo Faraó, percebeu que os hebreus eles estavam em grande número, e aí ele começou a oprimi-los. Né? E quanto mais ele atacava, mais eles se fortaleciam, mais eles cresciam em número. Então, entre no total de 10 pragas ali que Deus proporcionou ali no Egito, a 10ª, né, foi o anjo que veio para matar os primogênitos. E através desse pano de fundo, Deus instituiu ao seu povo a Páscoa. Então, Deus, através de Moisés e Arão, orientou seu povo a imolar um cordeiro por família e passar do seu sangue na porta de cada lar, nas ombreiras e na verga da porta, ou seja, no entorno da porta de entrada das casas. E desta forma, esses lares seriam poupados da 10ª praga, a morte dos primogênitos. E assim a história nos diz que aconteceu. O anjo da morte passou e matou, né, tirou a vida de todos os primogênitos, desde dos egípcios humanos até os seus animais. E no Êxodo 12, no versículo 14, Deus deixou a orientação: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perceba então que o nome Páscoa, ele surge neste momento. Com esse fato, com a proteção ali, através dessa marca do sangue do cordeiro que foi imolado ali nas portas, o povo de Deus foi poupado daquela praga. E a partir dali, né, instituiu-se as comemorações, lembrando daquele fato, lembrando daquela proteção divina e do que Deus tinha feito, né, em prol do seu povo para libertá-los do Egito. E aí, como diz a história, né, nós sabemos, o povo acabou sendo liberto, né, teve a caminhada com Moisés, a abertura do Mar Vermelho e por aí vai. Então, o povo saiu sim, né, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito. Pois bem, aí foi o começo da Páscoa. No decorrer da história, já bem lá à frente, surgiu Jesus Cristo. E João Batista veio o testemunhando por sua caminhada. Ele disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse texto está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Mais especificamente, no versículo 29, diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Né? Jesus foi até João, ele vinha batizando o povo, e chegou o momento que Jesus foi até ele para também ser batizado. E disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
João Batista disse isso, mencionou isso quando avistou Jesus. Então, ali já vem a testificação das promessas, né, que estão ali no Antigo Testamento, e João vem anunciando, né, dizendo ali para o povo que aquele era o Cordeiro. E aí nós vamos perceber a conexão com o livramento do povo de Deus no Egito. Neste novo tempo, Deus apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito. Se lá atrás o bichinho, o animal, o cordeiro, ele foi usado e precisava ser um cordeiro perfeito também, no aspecto ali do animal, né? Ele foi usado para salvar o povo de Deus. Agora, mais adiante, na era de Jesus, personificado, ele também é mencionado e divulgado como o Cordeiro perfeito. E o próprio Jesus, lá em Mateus 26, 53, quando estava sendo preso, ele disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ou seja, os discípulos estavam ali com ele, quando eles viram os soldados vindo, se eu não me engano é Pedro, mas enfim, um sacou a espada e atacou um dos guardas, cortando a sua orelha. E Jesus, ele falou: eu não preciso disso, né? Parafraseando aqui, eu não preciso disso. Se isso não acontecer, como as Escrituras vão ser cumpridas? Ou seja, eu preciso ser sacrificado para que no terceiro dia eu ressuscite. Jesus deixa claro que a sua morte não era um acidente, mas um plano divino para pagar a dívida do pecado da humanidade. No lugar dos pecadores, um resgate para libertar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte eterna. Os sacrifícios que em toda a história do Antigo Testamento eram feitos para a absolvição dos pecados, já não adiantava mais, já não surtia mais efeito. Por quê? Sacrificavam o bichinho e voltavam na prática do pecado. E a ideia era que aquele sacrifício provocasse uma transformação. E aí Deus, em seu plano perfeito, ele oferece o Cordeiro perfeito, o seu Filho Jesus, para que a partir do seu sacrifício, isso não precisasse mais ser feito, mas que trouxesse uma nova vertente, né, deste processo de libertação. Não há nada mais que nós possamos fazer hoje que substitua o que foi feito através da pessoa de Cristo. E assim aconteceu, né? Lá em Mateus 28, versículo 5, relata que, após a morte de Cristo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E o anjo que tinha descido, né, naquele momento, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, após a sua crucificação, passados 3 dias, de fato ele ressuscitou, como ele vinha falando ali na sua trajetória, na sua caminhada com aquele povo naquele tempo. E ele falava, né, que ele destruiria o templo e o reergueria em 3 dias, e eles não entendiam. Tanto que no momento da crucificação, ele foi zombado,
E uma das zombarias que ele passou, ele dizia respeito a isso. Como que ele vai reerguer o templo em 3 dias, sendo que ele está morto agora? Eles não entenderam a mensagem, eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, com isso, o dia de Páscoa, ele é um memorial, a celebração da morte e ressurreição de Cristo. O sacrifício vivo preparado por Deus para nos livrar da morte eterna, da separação de Deus. Agora, eu quero entrar aqui de fato no texto principal desta mensagem, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8. Diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fez uma metáfora muito poderosa diante do contexto histórico da cultura judaica e do problema que a igreja de Corinto estava enfrentando naquele momento, que era a imoralidade sexual e a sua permissividade. Na Bíblia, o fermento ele é frequentemente usado como símbolo do pecado ou da má influência. Assim como uma pitada de fermento se espalha por toda a massa do pão, sem que ninguém veja isso acontecendo, o pecado tolerado acaba corrompendo por inteiro. E a igreja de Corinto estava orgulhosa de sua tolerância em relação às imoralidades. Então é bem assim na prática, né? Quem já teve a experiência de fazer em casa pães, sabe que é necessário o fermento e que um pouquinho que coloca e deixa lá, ele alcança a massa toda, tanto que ela incha, né? Ele tem ação sobre tudo. E aí o fermento, né, reforçando, ele é colocado aqui metaforicamente por Paulo como com o significado dos aspectos do pecado. Então, o velho fermento representa a vida antiga, os vícios e os padrões de comportamento anteriores à conversão. Quando somos apresentados e recebemos e acreditamos pela fé em Cristo e em tudo que Ele nos proporciona, a gente busca e batalha por uma caminhada diferente. Se algo que façamos nos envergonha, a gente batalha para deixar aquilo de lado e seguir um novo caminho. E aí, nessa altura, eu quero associar o fermento dito aqui por Paulo às obras da carne descritas lá em Gálatas, no capítulo 5, 19. Então vamos dar uma conferida no que diz por lá. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que
os que tais coisas praticam. Ou seja, é uma lista extensa e ainda há mais. Então, todos esses aspectos, e eles fazem parte da nossa vida, né? Talvez, por causa da minha história de vida, por causa do meu aprendizado, por causa de tudo que eu passei nessa caminhada de vida até então, eu carregue alguma ou algumas dessas características na minha personalidade, no meu ser. Talvez o que eu carregue seja diferente do que algum outro carrega, mas pode ter algo ali. E essa consciência, o entendimento de que esses aspectos são associados como fermento que leveda a massa, é muito relevante. Quando Paulo fez essa metáfora, ele estava dizendo exatamente isso. Cuidado com as inimizades, com a idolatria, com os ciúmes, porque vai começar pequenininho, vai inflar, vai inchar e vai virar um grande problema. O texto termina dizendo, inclusive, que quem pratica não herdará o reino de Deus. A gente nem lembra que Deus existe. A gente vai com tudo. A gente passa por cima de pessoas que estão ao nosso lado, de que relacionam com a gente, que estão no nosso dia a dia. E Deus é amor. Ele não é essas coisas. Então, por isso, nos afasta do reino de Deus. E a nova massa, sem esse velho fermento, representa a nova identidade do cristão, que deve ser pura e renovada. Renovada. Todo dia, renovação. E Cristo, como Cordeiro Pascal, é a chave desta passagem. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro protegeu o povo de Deus da morte no Egito. Aqui, Paulo afirma que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Como o sacrifício de Cristo já foi feito, e de uma vez por todas, os cristãos agora vivem em um estado pós-sacrifício, o que exige uma vida transformada, uma vida de busca por santidade. Eu falo busca de santidade porque é uma busca diária, contínua. A gente só vai descobrir se a gente conseguiu lá na glória, E eu espero que sejamos capazes. E não há outros sacrifícios a fazer. O sacrifício perfeito já foi feito. Não precisamos nos esforçar e tentar fazer outra coisa para chamar a atenção de Deus. Precisamos apenas crer no que Deus fez, que fez por nós para nos aproximar dele. E celebrar a festa não se refere a um evento específico de um dia, mas sim ao estilo de vida do cristão. E aí, para falar desse estilo de vida do cristão, a gente volta aqui em Gálatas, na sequência, no capítulo 5, agora no versículo 22, onde vai falar dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí é muito bacana a gente refletir um pouquinho sobre algumas dessas características. Quero acreditar que vocês já passaram por alguma situação que às vezes a gente chega transtornado, bravo, xingando diante de alguém, aquela pessoa olha para nós e com a voz branda, mansa, não se inflama no fogo que sai da nossa língua e vai tecendo palavras ali que vai quebrando a gente, e aí depois você para e pensa assim, caramba, eu queria ser como essa pessoa. É o domínio próprio.
E quando a gente chega agitado perto de alguém que carrega no coração a paz? Não aquela paz que quando a gente encontra, né, uns com os outros, a gente fala, paz, irmão. Não, essa é facinho. Aquela que no momento do apuro, a gente está sóbrio e exalando através dos nossos gestos, das nossas falas, a verdadeira paz. Aquela que chama a atenção de quem está perto. A alegria. Como é bom estar perto de alguém alegre. E como é desconfortável estar perto de alguém que é ranzinza. Rapidinho, quando se revela, a gente quer ir embora. Mas quem carrega a alegria, a bondade, a fidelidade, como é bom interagir com esses. Então, isso faz parte da nova massa, da qual figurativamente Paulo mencionou aqui em Coríntios. Tem a ver com comportamento, tem a ver com como a gente se revela para o mundo. Porque como a gente se revela ao mundo, antes de tudo, é como a gente se auto-revela diante de nós mesmos. E como a gente se auto-revela, é como nós nos revelamos no secreto diante de Deus. Porque aqui onde nós estamos, neste mundo, sozinhos, aliás, o próprio Cristo já disse, né? No mundo tereis aflição, mas eu o venci. Então nós também passaremos por aflições 1000, das mais diversificadas. Mas como nos portamos? Como nos apresentamos diante de Deus, diante de nós mesmos, diante da sociedade, diante de cada um dos que nos acompanham? Isso diz muito sobre a nova massa. Sendo assim, nós somos um povo salvo por Cristo. Então devemos agir como tal. É um chamado à integridade individual e, por consequência, coletiva. Os resultados desse comportamento, ele vai, como eu disse, expressar do nosso relacionamento com Deus, vai expressar de nós para conosco mesmo e diante dos nossos. Diante dos nossos é onde vai acontecer o resultado. É onde nós vamos testemunhar, é onde nós vamos ser observados, é onde o corpo de Cristo, em relação, nos seus relacionamentos, vai desfrutando do resultado, né, de uma transformação, de um novo ser, de uma nova vida, a partir do momento que recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida.